Porém, a Bíblia diz que Ana, ela tinha dentro do seu coração uma dor muito grande, diante das humilhações e das afrontas que ela estava vivendo e passando diante da sua família, diante do seu casamento. Quem está entendendo, igreja? Mas a Bíblia diz que Ana também ela tinha dentro do seu coração uma grande confiança em Deus. Diga glória a Deus. E é isso que é importante na vida da pessoa. A pessoa confiar em Deus, a pessoa esperar somente em Deus e ter somente Deus como seu refúgio. Diga glória a Deus. Olha o que diz aqui no versículo 4, diz assim, ó: no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, a sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção que a igreja dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado que estéril. E esse era a dor que Ana tinha. Pode sentar sobre isso, tem lugar para sentar. Esta era a dor que Ana tinha no seu coração. Ela era o que, igreja? E era impossível Ana gerar um filho diante do seu casamento, para gerar um filho para o seu marido. Porém, a rival que Ana tinha dentro do seu casamento, ela era uma mulher que dava muitos filhos para o seu marido, filhos e filhos, e isso levava a Ana a viver diante de uma situação humilhante, afrontadora, diante de uma situação a qual fazia a Ana chorar de dia, Ana chorar de noite, e viver com o seu coração amargurado. Quem está entendendo, igreja? E é justamente hoje o que Satanás tem feito na vida das pessoas. O diabo, ele não quer afrontar, ele não quer humilhar, ele não quer deixar o coração amargurado, aflito, da pessoa que não tem Deus. Ele quer fazer isso principalmente na vida da pessoa que conhece a Deus e que vive na presença de Deus. Por isso que muitas das vezes você vê as afrontas, você vê a humilhação, você vê os problemas, você vê a luta, você vê as tempestades, você vê o mal querer se levantar contra a sua vida. É para querer tirar a sua paz, a sua alegria e deixar o seu coração triste, amargurado, aflito. Quem está entendendo? A Bíblia diz que Ana viveu isso na sua vida. E continuando aí o texto, o versículo 6 fala assim, ó: a sua rival a provocava. Quer dizer, era uma mulher usada pelo diabo, amém, gente? O diabo usava ela. A sua rival a provocava incessivamente, quer dizer, constantemente, a todo tempo, para fazer o quê? Irritar, para deixar ela irritada. É o que o diabo faz também. O diabo usa pessoas para querer irritar você. Ele age diante de situações para querer provocar você, para querer desanimar seu coração, para querer desanimar sua fé, para que você venha desistir, você venha blasfemar, você venha falar coisas que não deveria falar. Porque o diabo, ele quer impressionar a pessoa, ele quer irritar a pessoa, porque ele sabe que uma vez irritando a pessoa, provocando a pessoa, e se a pessoa ela não estiver bem com Deus ou forte na presença de Deus, a primeira coisa que vai se passar na cabeça dela é o que, igreja? Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus não olha para mim? Eu sou dizimista, sou ofertante, faço meus votos, acordo cedo para ir para a igreja, estou todo dia na igreja. Olha, cai chuva, cai sol, por quê? Apareceu aqui um cisto no meu olho, apareceu um caroço, apareceu uma dor aqui, por quê? Não vou mais para a igreja não, não vou mais lutar, não vou mais buscar. E o diabo fica sempre provocando uma situação na vida da pessoa, para querer irritar a pessoa, para querer provocar a vida da pessoa, porque se a pessoa ela não é forte dentro do seu coração, a
primeira coisa que passa no pensamento dela é isso: eu vou abandonar a presença de quem? De Deus. E é isso que você não pode fazer. Ao contrário, quando você sente que Satanás está te irritando, ou usando pessoas para te irritar ou te provocar, aí que você tem que permanecer mais forte ainda na presença de Deus. Diga glória a Deus. Porque o diabo desiste de algumas pessoas e de outras pessoas o diabo continua perseverando. Por quê? Porque o problema, as tempestades, a angústia, a tribulação, as lutas já desistiram de provocar, de irritar algumas pessoas. E outras, eles estão ali na cola delas, assim, grudado com elas. Por quê? Porque ele não ganhou ela ainda. Não. Sabe por quê? Porque ele sabe que aquela pessoa é fraca. E já aquele outro, ele sabe que ela é o quê? Forte. E quanto mais ele é irritado, quanto mais ela é perseguida, mais ela se apega mais ainda com quem? Já o fraco não. O fraco, qualquer coisinha que acontece, não é porque ele fala: eu vou sair da igreja. Não vou mais para a igreja não. Ela não é. Sabe uma coisa? Eu vou parar. Quanto mais eu oro, mais seu coração aparece. Não é assim? O forte não. O forte, ele fica cantando aquela música lá: pode vir tribulação, que eu vou passar por cima. Ela não é. Aí fica até cantando, dançando diante do problema. Aí sabe como o mal faz? Estou perdendo meu tempo com essa pessoa. Quanto mais eu persigo, mais ela fica mais o quê? Eu estou ajudando ela a ficar próxima de Deus. Que negócio é esse? Então ele vai ficar em cima do fraco. Porque o fraco, ele passa por qualquer situação na sua vida, ele murmura, ele reclama, ele fica triste, ele fica chateado, ele se esfria, ele se enfraquece. Não vou mais fazer isso, não vou. Eu estava lutando, estava tão bem, estava tão firme aí, e agora estou passando, eu não vou mais permanecer firme, não vou me enfraquecer, eu vou me entregar. E ele desiste. A Bíblia diz, igreja, no versículo 6, que aquela mulher, eu acredito que Satanás usava aquela mulher, a sua rival, está escrito aí, a provocava incessivamente, constantemente. Você sabe o que é provocar incessivamente? É você não ter paz, é você ser perseguido, é você ser provocado, é você ser provocada de dia, de noite, de manhã, olha, até dormindo. Ana não tinha o que, igreja? Paz. Porque aquela mulher a provocava ela, irritava. Você sabe o que é a palavra irritar? Quem já ficou irritado aqui? Levanta a mão. Quem já ficou irritado e deu um grito? Para! Me deixe em paz! Quem já passou por isso? Isso aí é irritar. Ana estava o que, igreja? Ela estava ali irritada. Ela não aguentava mais. Ela falava: meu Deus, o que está acontecendo? Irritada. Aí diz aí a palavra, continuando o versículo 6, né? Que a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado madre. E assim fazia ele, né, o marido dela, de ano em ano, e toda vez que Ana subia à casa do Senhor, a outra fazia o quê? Irritava. Pelo que chorava e não que, igreja? E não comia. Olha a situação que estava Ana. Ela já não queria mais comer, ela só chorava, vivia constantemente irritada, não tinha mais paz dentro do seu coração. Ela estava enfrentando uma luta muito grande dentro da sua casa, dentro da sua própria família. E eu acredito uma coisa, é natural você ser perseguido no trabalho, na escola, na rua, é natural você ser perseguido em qualquer lugar, mas eu acredito uma coisa, pelo menos dentro de casa nós temos que ter o que, igreja? Pelo menos um pouquinho nós temos que ter paz dentro de casa. E você sabe o que é uma pessoa que não tem paz dentro de casa?
É a pessoa que prefere ficar na rua, ficar no trabalho, mas ela não suporta ficar dentro de casa. Porque dentro de casa ela não tem o que, igreja? Paz. E o único lugar, naturalmente falando, que você deveria ter paz, pelo menos paz, é dentro da sua própria casa. Porque você convive com a sua o quê? Família. Com as pessoas que te conhecem, os seus entes queridos, pessoas que têm o seu sangue, pessoas que são da sua família. Então o único lugar que você deveria ter paz, que a pessoa deveria ter paz, é dentro da sua casa, da sua própria casa. E a Bíblia diz que o lugar aonde mais irritava a Ana, aonde Ana era mais irritada, ela não tinha paz, era dentro da sua o quê? Da sua casa. Aí continuando o versículo 8 diz assim, ó: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 o quê? Você vê que o marido dela realmente era um homem de Deus, amém, igreja? Era um homem bom, era um homem muito abençoado, um homem que amava quem? Amava a Ana. Mas porém, mesmo assim, Ana não tinha o quê? Paz dentro da sua casa. Dentro da sua própria casa ela não tinha o quê? Paz. E muitas pessoas hoje também, elas estão vivendo assim. Ela tem um marido que ama ela, uma esposa que ama ele, mas ela não tem paz dentro de casa, com o filho que está na droga, o filho que está no vício, com os problemas que tem agido dentro da sua família. Às vezes ela tem um filho, ou a mãe, ou um pai que ama, um filho que ama, que ela ama, mas de repente ela está convivendo com o marido ou com uma esposa que não tem gerado paz dentro da vida dela. E ela casou para ser feliz, ela casou para ter paz na sua vida. A Bíblia diz que dentro da casa de Ana ela vivia um inferno, mesmo com o marido muito que, igreja? Abençoado. Ele, a ponto que ele chega para Ana e fala assim para ela, versículo 8: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que chora? Você vê a preocupação dele? E por que não come? Por que está de coração triste? Não te sou melhor do que 10 filhos, Ana. Se o seu problema é porque você não me deu um filho, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Se esse é o problema, que você não tem um filho, eu não sou melhor. Mas a paz de Ana só tinha uma maneira de se resolver. Qual que era, igreja? E uma coisa que era o quê? Impossível. Era impossível. Como de repente você também fala assim: pastor, só tem uma maneira de eu ter paz dentro da minha casa, da minha vida. Só que de repente você já até perdeu a sua esperança, porque aquilo que vai gerar paz na sua vida, que vai gerar paz dentro da sua casa, da sua família, de repente é algo que, igreja? Impossível. Impossível. Mas a Bíblia diz que Ana não desistiu. Aí continuando aí o versículo 9, o título fala assim, ó: a oração e o voto de que, igreja? O voto de Ana. A oração e o voto de Ana. O voto de Ana. Após terem comido e bebido em Siló, né? Estando ali o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou, que, igreja? Abundantemente. Olha como que ela estava, hein? E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe dere o que, igreja? Um filho. E ela determinou ainda, ó, varão. Ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará o que? Navalha.
A Bíblia diz que Ana ela fez um voto com Deus. Só que o que Ana queria era algo que humanamente falando era impossível. Não tinha, humanamente falando era impossível. Mas mesmo assim Ana, ela se refugiou e buscou quem, igreja? Deus. Ela confiou em Deus. E ali ela fez um voto com Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma. E o que era a coisa mais preciosa que Ana queria? Era o filho. E qual que foi a oração de Ana? Se o Senhor me entregar um filho, se o Senhor me der um filho, varão, a ele eu entregarei ao Senhor. Quer dizer, ela estava disposta até mesmo sacrificar o seu próprio filho. Entregar para Deus o filho que Deus tinha dado para quem? Para ela. Você está vendo só? Isso aí é o coração. Sexta-feira nós falamos para as pessoas aqui a respeito do coração. Muitas pessoas que era para estar muito abençoada. E eu dei o exemplo sexta-feira do coração de Ezequias. Que enquanto o coração de Ezequias estava exaltado, Ezequias não podia desfrutar da glória de Deus na vida dele. Mas quando Ezequias reconheceu diante de Deus, e ele se humilhou na presença de Deus, e pediu para Deus tirar de dentro do seu coração o orgulho e tudo aquilo que a si mesmo se exaltava, a qual ele tinha a glória para si mesmo, a Bíblia diz que Deus enriqueceu a Ezequias. Diga glória a Deus. E deu para Ezequias a coisa mais preciosa, que valia mais do que tudo, que era a glória de quem? De Deus. A Bíblia fala bem assim: então o Senhor entregou para Ezequias todas as riquezas e a sua glória. Você sabe o que é uma pessoa ter a glória de Deus na vida dela? Isso é muito forte, isso é muito grande, isso é muito precioso. Porque a pessoa pode ter bem, ela pode ter conquista, ela pode ter tudo na vida dela, mas a glória de Deus, Deus só entrega para aquele que tem um coração humilhado e quebrantado na presença de Deus. Aquele que jamais vai achar que a glória é dele, mas aquele que reconhece que a glória é de quem, igreja? É de Deus. Ana sabia que aquele filho era a glória que ela precisava na vida dela, para acabar a afronta, para acabar a humilhação, para acabar tudo aquilo que estava tirando a paz dela. Mas ela reconheceu e falou para Deus: Deus, a glória que o Senhor vai pôr na minha vida não vai ser minha, ela vai ser de quem? Do Senhor. Aí Deus dá tudo, igreja. Quando a pessoa pensa assim na presença de Deus, e ela reconhece que a glória que está na vida dela não é dela, mas a glória que está na vida dela pertence a quem? A Deus. Então Deus faz a glória dele vir na sua família, no seu casamento, na sua saúde, em todos os aspectos da sua vida. Diga glória a Deus. E a glória de Deus é gloriosa, é grande. A Bíblia diz que Deus deu para Ezequias riqueza e glórias em abundância. Em abundância, sabe o que é isso? É algo que humanamente falando ninguém pode descrever. Ele possuiu muita riqueza e teve muitas vitórias. A Bíblia diz que Deus deu paz por causa do seu que, igreja? Coração. A oração de Ana foi essa. Ele falou: se o Senhor me dar um filho, homem varão, ao Senhor darei. Ao Senhor que, igreja? Darei. E Deus só pode dar para a pessoa que pensa assim. Deus só pode colocar na vida da pessoa que pensa assim, que tudo que ela conquista, que tudo que ela tome posse da vida dela, que tudo que ela recebe não pertence a ela, pertence a quem, igreja? A Deus. Se você, a partir de hoje, algumas pessoas já começaram a pensar a partir de sexta-feira, você começar a andar e pensar que tudo que Deus coloca na sua vida e está te dando, não pertence a você, mas pertence a Deus, você vai desfrutar das maiores riquezas que existe nesse mundo. Diga glória a Deus. E de tudo que existe do bom e do melhor. Mas enquanto a pessoa pensa que tudo que está na vida dela, a glória dela, ela continua vivendo e desfrutando de migalha na vida dela, e ela não consegue ver a glória de Deus na vida dela. Vamos ver se Ana viu a glória? Vamos continuar o texto?
Aí diz assim, né? Versículo 12: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, o profeta, né, a observar-lhe os movimentos dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, os seus lábios não que se moviam, aliás, porém não se lhe havia voz nenhuma. Por isso Eli teve ela por quê, igreja? Embriagada. Quer dizer, qualquer um olhava e pensava que a pessoa está doida, né? Está bêbada, embriagada. Ela estava lá orando, só ficava assim. Imagina só, você vai passar perto, você vai ver uma pessoa desse jeito, você vai achar o quê? Está doido, está bêbado, não é? Ué, que negócio é esse? O profeta olhou para ela assim e falou assim: ué, será que ela está embriagada? Será que ela bebeu? O que está acontecendo com ela? O profeta olhou, né? Aí continuando, diz aí, olha, versículo 14. E Eli disse: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher o quê? Atribulada de espírito. Não bebi nem vinho e nem bebidas o que? Forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenho apoio da tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Olha a narração de Ana. Ana era uma mulher de Deus, diga glória a Deus. E a pessoa que é de Deus, ela age assim diante de qualquer situação da sua vida. Ela não age com os olhos humanos, mas ela age com o poder da fé. Você vê que Ana não estava num momento muito bom da sua vida. Ela não estava no momento feliz da sua vida. Mas a Bíblia diz que mesmo com amargura, aflição, com ansiedade no coração, atribulada, o coração de Ana confiava em quem, gente? Em Deus. A fé de Ana sabia que Deus em qualquer momento, Ele poderia mudar e transformar aquela situação da vida de Ana. Diga glória a Deus. A Bíblia diz assim, ó, vamos continuar? Aí o versículo, vamos nós para mesmo? Versículo 17, né? Então lhe respondeu Eli, o profeta, o pastor de Ana: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe o que, igreja? Fizeste. E disse ela: achei a tua serva o que? Mestre diante de ti. Assim a mulher se foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era o que, igreja? Olha quando uma pessoa recebe a palavra do pastor, o que acontece na vida dela? Você está vendo? Ela já vive aquela palavra pelo que, igreja? Pela fé. Mas sabe o que é o problema de muitas pessoas? Ela recebe a palavra e o coração dela fala assim: será? Mas espera aí, o que eu quero na minha vida é o que? Impossível, será? O que eu preciso na minha vida, humanamente falando, não tem jeito, será? Ué, como que vai acontecer? Mas como que Deus vai fazer acontecer isso? Como? Ah, não sei não, viu? Não tem uma dúvida no meu coração, não. Você sabe quando que o milagre aconteceu na vida de Ana? Foi quando Ana olha para o profeta, para o pastor fala: vai em paz, porque o que você pediu, você já o que? Recebeu. Ana vira as costas para o pastor, vai em paz, chega na casa dele e vai fazer o que? Ai, que fome, meu Deus do céu. Amém? Diga glória a Deus. E acaba aquela depressão dela, diga glória a Deus. Acaba aquela tristeza dela, acaba aquela angústia dela. A Bíblia diz que o semblante dela já não era mais o que?
De tristeza. Já não era mais de tristeza. Por quê, igreja? Porque ela criou. Amém? Diga glória a Deus. Porque ela o quê? Criou. E quando você crê, mesmo que você está ali sentindo dor, mesmo que você ainda está ali se arrastando, mesmo que você está vendo ali o seu casamento arruinado, sua família arruinada, você está vendo a cobrança de dívida na sua casa, você está olhando para o problema rindo para você, te irritando. O que você faz no seu coração? Você crê, diga glória a Deus. E o seu semblante já não é de tristeza, mas é de confiança em quem? Porque isso é fé. A fé é a certeza das coisas que não vê, mas que você acredita que vai vir à existência. Diga glória a Deus. A fé é você tocar aqui no caroço e falar assim, ó, eu estou curado, caroço. É só questão de tempo. Você já saiu daí. Quem está entendendo? A fé é você estar ali vivendo aquela situação e você olha para ela, vê ela, toca nela, mas você fala assim, a palavra já foi dada para você. É 1, 2, 3, a questão de tempo, você já vai sair daí, porque eu recebo a palavra e você vive aquela palavra, e o seu semblante já não é mais de que, igreja? Tristeza, mas sim de alegria, de confiança em Deus. Diga glória a Deus. Isso que é fé. Ela poderia sair dali e ficar pensando, mas é aquele probleminha que eu tenho. Qual que é o probleminha dela, quem sabe? Ela era o quê? Mas como que vai ser resolvido? Mas Deus é o que, igreja? Deus é Deus. Ah, mas é aquela mulher que está lá irritando. Será que Deus vai dar um sonho? Não, eu cheguei lá, está lá ainda me irritando. Mas ela confiava em Deus. Ela sabia que a palavra do homem de Deus, a profecia do homem de Deus não pode voltar aonde? Atrás. Uma vez ela entregue para você, ela tem que o que, igreja? Se cumprir. Não tem como voltar atrás. Não existe porquê, não existe como, não existe será. Ela tem que se cumprir. Diga glória a Deus. Você toma posse dessa vitória na sua vida? Quem toma posse desse milagre? Porque eu profetizo que tudo aquilo que você tem no seu coração, Deus poderoso já entregou para você. Diga eu recebo. Diga eu tomo posse na minha vida. Seja impossível ou seja o que? Impossível. Não importa. Para Deus não existe um câncer que já está no tempo final, já está comendo tudo, corroendo tudo a pessoa por dentro, como uma dorzinha de cabeça. Para Ele é a mesma coisa. Não existe isso. Deus é Deus. A Bíblia diz que ela recebeu. Essa palavra eu gosto muito dela. Versículo 18 ela diz assim, ó: e disse ela: ache a tua serva o quê? Diante de ti. Você está vendo? Alguém merece alguma coisa? Ninguém merece nada. Ninguém é digno de quê? De nada. Ninguém é abençoado por causa disso ou por causa daquilo. A pessoa conquista a bênção por causa do que, igreja? Da fé. Aí a fé dela foi essa, ó. Aí disse que ela foi embora e se foi em seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era de quê? De triste. E isso que tem que estar no seu coração. Se você recebe essa profecia, você vai sair daqui hoje e o seu semblante já não vai ser mais de tristeza. Diga glória a Deus. O seu semblante não vai ser mais daquela pessoa desesperada, aflita, angustiada, nervosa. E agora, como que eu vou pagar minha dívida? E agora o que vai ser de mim? E agora aquele problema? Não. Você vai confiar em quem, igreja? Em deixar Deus agir, deixar Deus trabalhar. Diga glória a Deus. Olha o que aconteceu aí no versículo 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa. Eucana coabitou, que é o seu marido, né? Coabitou com quem? Com Ana, a sua mulher. E lembrando-se dela quem?
o Senhor. Ela concebeu e, passando o devido tempo, teve o quê? Um filho, que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor que, igreja? Ei, Deus maravilhoso, glorifica a igreja, glorifica o nome de Jesus. Pode glorificar, você está vendo? Você está vendo aí a mão de Deus? E é esse Deus aqui que nós temos, que nós confiamos. O mesmo Deus que é o Deus de Ana, hoje é o Deus da senhora, é o Deus do Senhor, não mudou nada. A única coisa é que Ana não pode mais glorificar a Deus, mas você pode, diga glória a Deus. Você pode glorificar a Deus. Se você tiver a fé que Ana teve, porque depois de repente você está passando pelos mesmos problemas que Ana está passando, ou estava passando, mas de repente você não está tendo a mesma fé que Ana teve. E se você tiver a mesma fé que Ana teve, os problemas que você está passando semelhante ao problema de Ana, Deus vai mudar e transformar a situação da sua vida. Glória a Deus. No versículo 2, a Bíblia diz assim, olha, que aquela Ana já não existia mais. A Bíblia fala até aqui o cântico de Ana, e diz: então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está o quê? Exaltada em quem, igreja? No Senhor. Diga glória a Deus. E se você for ler aí depois aí o cântico de Ana, o louvor de Ana, a adoração de Ana, você vai ver que maravilha o testemunho de Ana. Glória a Deus. E quer dizer, o que Ana prometeu para Deus, ela deu, e ela ficou sem filho. Diga glória a Deus. Não? Teve mais quanto? Quem lembra? Deus é maravilhoso, igreja. Deus, ele não desampara o que confia. Deus não desampara o que é justo. Deus não desampara o que é fiel no que vota e no que faz o voto com Deus. Você está entendendo? Ele não desampara. Ele não desampara. Na medida que nós somos para com Deus, Deus também somos para com quem? Conosco também. Aliás, a nossa vida de hoje, ela reflete o que nós servimos e o que nós somos para Deus também. Então confie em Deus, espere em Deus. Faça dos seus momentos difíceis uma oportunidade para você glorificar o nome de Jesus. E você vai ver a glória de Deus na sua vida, amém? Glorifica o nome de Jesus, por favor. Glória a Deus. Fique todos de pé. Eu gostaria de fazer uma oração por você que quer pôr sua vida, o seu coração. Você que quer viver a partir de hoje mais e mais apegado a este Deus poderoso, ao Deus vivo. De repente você chegou aqui com a sua alma amargurada, triste de coração, achando que Deus te abandonou, que Deus te deixou, pensando até em desistir, porque a luta está sendo muito grande na sua vida. E olha que palavra Deus preparou para você, igreja. Você está vendo como Deus é maravilhoso? Então você vai sair daqui hoje com o seu